Aliás, Kardec chega a mostrar no Livro dos Médiuns justamente esse comportamento dos espíritas da época, né? Que, pelo contrário, ao invés de temerem o fenômeno, provocavam o fenômeno. Os espíritos iam lá fazer alguma coisa e eles provocavam. E é justamente o que faz esses espíritos saber que, bom, com esse daí não adianta, né? Ele não vai ter medo. Então, e é muitas vezes o espírito às vezes não quer nem assustar propriamente dito, ele quer assustar para chamar atenção para pedir alguma coisa. E geralmente as pessoas afastam o espírito, têm medo, não querem conversar com ele. Então, agora, não me surpreende, José, o movimento espírita fazer vista grossa com o fenômeno físico, por uma razão muito simples: o movimento espírita odeia a mediunidade. O movimento espírita odeia o principal instrumento de estudo da própria doutrina espírita, que é uma coisa maluca. Falar em praticar mediunidade para o movimento espírita é uma ofensa. Fruto do trabalho do Emmanuel e do André Luiz, que fizeram o movimento espírita ter aversão pelo fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico para o movimento espírita tem que ser na casa espírita, atendendo espírito sofredor, ponto. Qualquer outra coisa que fuja disso é errado, é presunçoso, é pecaminoso, que é fruto da ignorância das pessoas que seguiram esses espíritos mistificadores, né? Então é claro que o estudioso de uma ciência, ele não pode desprezar nenhum tipo de fenômeno. Até porque, aliás, isso que eu estou dizendo, o Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns. Ele vai dizer isso no Livro dos Médiuns. Quando ele fala das manifestações inteligentes e fala das vantagens das manifestações inteligentes, que é evidente que na manifestação inteligente, quando o meu intuito é tirar dos espíritos conhecimento, eu vou focar na manifestação inteligente, porque ela me dá mais essa possibilidade. Agora, quando Kardec diz isso no Livro dos Médiuns, logo depois, é interessante como ele não deixa escapar nada, né? Logo depois de dizer isso no Livro dos Médiuns, ele diz assim: e isso não significa que nós desprezamos os fenômenos físicos. Até porque, por uma razão também utilitária, né? Porque vamos imaginar que você tem um grupo de amigos que querem praticar a mediunidade e nenhum é médium de efeito inteligente, só tem médium de efeito físico. Aí você vai deixar de praticar, você usa o que tem. Se o único meio que tem é um defeito físico para se comunicar com os espíritos, você vai usar o que tem. Claro que você tem que saber as limitações ou as dificuldades. Isso faz parte, mas você vai usar o que tem. É a mesma coisa, eu digo para ti, olha, José, eu vou colocar tu morando numa ilha lá na Europa, mas lá não tem internet. Tu vai ter que se comunicar só por carta. Bom, tu vai deixar de se comunicar porque não tem WhatsApp? Tu usa o que tem. A gente usa o que tem. Então, se a pessoa tiver a mediunidade de efeito físico somente, que use ela da melhor maneira. Claro que é uma maneira mais cansativa, demorada, que é por isso faz com que tenha mais dificuldade, seja mais raro. É mais difícil achar médium de efeito físico. Porque o processo do fenômeno físico, ele envolve mais fluidos. E são raros os médios que desprendem essa quantidade de fluidos, sem falar que a combinação é mais difícil. Só para imagina para movimentar uma mesa, um objeto, o espírito ele gasta um fluido, né? Esse fluido ele se gasta. Então, é por isso que é mais difícil. Mas tendo essa mediunidade, a gente tem que estudar e usufruir ao máximo. Eu adoraria participar de uma sessão de fenômenos físicos, né? Até hoje não, tudo que eu presenciei não se comprovou ser espírito, mesmo eu provocando, e não tive oportunidade, né? Eu não sei se eu já contei, eu já devo ter contado aqui para vocês que na época da adolescência aí que eu já conhecia Kardec, tinham algumas ditas casas mal assombradas aqui na região. Vocês imaginam, eu moro numa região no interior do Rio Grande do Sul, de cidades muito pequenas com uma parte rural muito grande, né? Então a quantidade de histórias de casas mal assombradas na parte rural, nas fazendas, isso é folclore, né? E os meus amigos que sabiam que eu era espírita e não tinha medo, eles
volta e meia, a gente fazia aquelas coisas bem de adolescente, né? Se reunia entre uma gurizada e ia fazer posão nessas casas mal assombradas. Só que toda vez que eu estava junto, não acontecia nada. Talvez, isso é uma hipótese, eu acho que eu já comentei isso, né? A hipótese teórica que eu tinha para isso é que pode ser que eram espíritos que queriam assustar. Como eles sabiam que eu não ia me assustar e ia, inclusive, desvendar a falcatrua, entre aspas, deles, eles, então, quando eu estava junto, não se manifestavam, né? Porque muitos espíritos não gostam do fenômeno mediúnico, porque eles vão ser descobertos, né? Vão ser descobertos os espíritos. Então, eles não gostam de médiums instruídos ou pessoas instruídas que vão tirar ali vai esclarecer que não é o demônio, que eles não têm poderes sobrenaturais. Então, pode ser que esses espíritos sabiam disso. Então, quando eu estava ali, não se. Ou talvez os meus pensamentos dificultassem a combinação fluídica também. Não sei. Mas quando eu estava junto, não acontecia nada. Aí, quando eu não ia, final de semana que eu não ia posar junto, eles voltavam de lá cheio de histórias, né? Então, isso é uma coisa. Mas eu adoraria participar. Quando alguém me conta que participou, eu fico como o Cosme, né? O Cosme conta que na adolescência participou de vários de sessão de efeitos físicos, como é que é? Pneumatologia. Agora me faltou a. Não, pneumatofonia, que ele Isso. participou, que é tu ouvir a voz do espírito no ar, né? Que ele disse que Ou, ouvia ou voz direta também, né? sentia medo. Eu adoraria participar, mas é como eu te falei, o movimento espírita, muitos são médiums e por culpa do próprio movimento espírita, a pessoa deixa de praticar a mediunidade. Né? E como ela é uma faculdade, se tu não usa da vontade para praticá-la, ela desaparece, né? Ela se atrofia, digamos assim. E o que é curioso, Michel e José, pessoal, eu também conheci uma, não a conheci pessoalmente, mas por vídeo, uma jovem de uma cidade não tão perto daqui, mas também não tão longe. Ela acontecia algo com ela que ela, né, então ela dormia e ela conseguia ver, por exemplo, o irmão dela no outro quarto, a mãe dela mexendo lá no galinheiro no amanhecer do dia. Ela relatava uma série de coisas que estava deixando ela preocupada. Ela achava que estava ficando louca, né? Procurou um centro espírita. O que disseram para ela? Ah, isso é mediunidade. Você precisa desenvolver. Não tiveram, pelo menos, o interesse em pesquisar e entender que aquela moça ela tinha todo um perfil de ser sonâmbula. Porque ela disse assim, olha, eu lembrava vagamente, às vezes eu via vultos, então tinha todo algo que acontecia com ela que ela não tinha bem, né, certeza do que acontecia. Então ninguém preocupou em saber, de fato, né, qual a aptidão dela, se era sonambulismo, se não era dotada de uma segunda vista. Não, simplesmente disseram, é mediunidade, tem que vir para a casa espírita para desenvolver. Olha para vocês verem que não chega a lugar nenhum. E desperdiça, né? Desperdiça alguém que tem um potencial. Michel. Eu também teria curiosidade de ver. E até quando eu era adolescente, uma vez a gente tentou fazer a brincadeira do copo, né? Que era, enfim, se reunir em torno da mesa e tentar fazer pergunta para o copo se mover. Nada aconteceu. O copo não se moveu, a gente só se frustrou. Mas eu tenho relato de pessoas próximas e confiáveis que já fizeram. E, de fato, assim como o Kardec relata lá no século XIX, o copo se moveu. E aí puseram papéis escritos sim e não. E aí o copo se dirigia, né, e respondia a pergunta. Ah, então, enfim, os fenômenos a gente sabe que existem. Os médiums estão por aí, mas não sabem que são muitas vezes, né? E quando tem a possibilidade de ser médium de efeito físico, ou é tolhido pela casa espírita, ou fica com medo e abandona, né? É uma pena.
Não, a pessoa